E esse ciclo foi montado pelo Maurício Gagliotti, iniciado pelo Paulo Nobre. Vocês surfam na onda desses caras. É fácil trabalhar no Palmeiras. Tá tudo montado, conta tá paga, tá bonitinho. Time não tem dívida, quando tem dívida tá tudo igual. Porque assim, ô Flavinho, todo clube de futebol do mundo tem dívida. O Dorival é melhor que o elenco do São Paulo? É o que o pessoal que tá dizendo aqui na eu acho que o Dorival é melhor que o elenco do São Paulo. Eu acho que é. Eu acho que ele tira leite de pedra. Ele é melhor que o elenco do São Paulo. Ele tira leite de pedra. Ele é melhor que o elenco do São Paulo. É. Ele não era melhor que o elenco do Flamengo. Gente, é o seguinte, a gente não sabe mas ele não estragou o elenco do Flamengo, entendeu? Exatamente, nesse sentido. Ele chega no Flamengo, o Flamengo estava a 14 pontos do líder do Palmeiras. Talvez se ele chegasse um pouco antes, quem sabe a briga pudesse ter sido mais acirrada. Não sei se tinha tirado. O Palmeiras chegou. Mas ele ganhou a Copa do Brasil e ganhou a Libertadores. Ganhou a Libertadores. Muito bem. Então, bom, não, você tem razão. Claro, é legítimo também elogiar a diretoria quando, né, acerta alguma coisa, né, Michelete? A gente costuma malhar diretores. O Papai Noel tá criticando aqui porque eu tô metendo pau no Vitor Pereira, porque eu não esqueço. Ele não esquece. Olha, eu não acredito em Papai Noel também não, viu? Pode ficar sossegado que eu também não acredito em Papai Noel. Gente, dedo no like aí que a nossa audiência está muito alta e é importante agora a gente ouvir o Felipe Facincani. Facincani, só que é o seguinte, meio-dia eu tenho que dar um recado aqui, então são 11h53. Claro, quero te ouvir pelo aspecto técnico, o que está acontecendo no Palmeiras. Fala que a gente tem que dar umas cutucadas e você vai rebatendo. Fazia tempo que a gente não via o Palmeiras. O Palmeiras, não vou dizer em crise, mas o Palmeiras num estado de tensão. A torcida ontem acabou o jogo bem zangada. Empolvorosa. Revoltada. Primeiro que assim, pegando o gancho do que o Michelete falou do Dorival, uma pessoa que tem 2 neurônios no futebol contrataria o Dorival. Ou seja, entende-se que tem diretor que não tem meio neurônio. Né, meu caro Leandro Quesada e meu caro Dorival Júnior aqui à frente. Aqui. Dorival, rapaziada. Entendeu? Sormani, você concorda comigo que se você está no futebol e você tem 2 neurônios funcionando, você contrata o Dorival? Sim. Certo? Sim, óbvio. Então uma pessoa que tem idiota faz isso. Então uma pessoa que tem meio neurônio, menos que isso, não vai contratar o Dorival ou vai vetar o Dorival. Tá? Então, o Alessandro, por exemplo, no Corinthians. Enfim, essas pessoas têm que ser... no Santos. Então, essas pessoas têm que ser estudadas, porque não é possível. Se você tem ou o Cuca ou o Dorival, e você não vai atrás do Cuca, você vai atrás do Dorival, e enfim. Então, acho que não é um super mérito do São Paulo, é porque a diretoria do São Paulo foi no arroz e feijão, foi no óbvio, e trouxe Mas tem gente que não faz nem isso. Por isso que eu tô falando. Esse que é o problema. O futebol é mais feito de pessoas que têm neurônios em defasagem do que cabeça pensante. Por isso que a gente vê essa situação. Por isso que a gente tem que exaltar quem faz o arroz com feijão bem feito. Exatamente. Segundo ponto. A história do Abel não dar entrevista não foi por ele. Ele quer falar. Mas a diretoria do Palmeiras está blindando, censurando a liberdade de expressão daqueles que estão no comando do futebol para não falar verdades que já incomodam a própria diretoria. Quando a gente fala em diretoria, você está falando da presidente. A presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, com esse Anderson Barros. Porque a gente tinha antigamente uma série de nomes no futebol e hoje a gente tem a Leila e o Anderson Barros. Ponto. A informação é que o Abel tá muito incomodado com a falta de planejamento. O que você tá fazendo? Peraí, vai falando, pô. Não, calma. A diretoria do Palmeiras, ela... Aliás, prometeu e não pessoas, cumpriu absolutamente nada daquilo que o próprio Abel pediu, tem implorado e tem mostrado com argumentos e números da defasagem de elenco que ele teve de 2020 pra cá. Quando esses caras assumiram. Quando eles pegaram uma estrutura pronta, em nenhum momento pensaram um planejamento de futebol porque não havia necessidade, estava montado, mas como eu sempre digo, todo time tem um ciclo. Coincidentemente, 10 anos depois, o Palmeiras passa pelo mesmo processo que o Corinthians passou em 2013. Quando ele termina o primeiro semestre campeão paulista e da Recopa, e ele precisava de uma reformulação e ainda ficou se apostando, não, mas... Tem o Tite aí, o Tite dá um jeito. O Abel tá insatisfeito, você diria? Ele não está insatisfeito com torcida, com clube, e vai embora, não é isso. Está insatisfeito com as pessoas que hoje estão dirigindo o futebol do Palmeiras em termos Anderson Barros e Leila Pereira. E a Leila Pereira.
Inclusive isso ratificado numa entrevista catastrófica. Às vezes é bom nem falar, viu, Anderson? Você já não aparece. E se quando aparece é dessa forma, fica quieto que é melhor. Porque ontem você atestou a sua incompetência pública. Foi constrangedora a entrevista. Por quê? O que ele disse pra quem não ouviu? Porque foi muito tarde a entrevista de que, olha, está entrevista. difícil arranjar um camisa 5 no mercado. Não vou desmerecer o Santos aqui, pelo contrário, vou valorizar o Santos. O Santos, diante de toda a dificuldade financeira, contratou um volante que ele, Anderson Barros, queria contratar e não conseguiu. O Jean Lucas. O Jean Lucas não é volante. Não. Ele é um meia. Sim, mas... É um segundo volante. É o segundo volante. Sim, mas ele é um queria segundo contratar. Mas acho que ele quer contratar um camisa 5, né? É, mas ele não ia fazer. Ele não ia fazer. Ele não ia, se ele contrata o Jean Lucas pra ser o 5, ele tava contratando mal. Mas era pra contratar pra ser a vaga do Danilo. Ia contratar mal. Tá? Mas, vamos lá, o Santos contratou um jogador que o Palmeiras quis e ele falou que é difícil. Então, se o Santos, diante de toda a dificuldade que tem tido, financeira, conseguiu contratar, pera um pouquinho. Aí não é problema financeiro. Aí é problema do que eu falo sempre, de lábia. De olhar, network, olhar o mercado. Né? Não, e de saber negociar. De saber negociar. Segundo ponto. O Palmeiras ofereceu mais pelo Alan, volante. Foi vendido pro Flamengo. Então qual é a explicação de se havia um acerto entre o empresário do Alan, o Palmeiras, para chegar no Atlético Mineiro com a proposta? Por que um mês e meio depois o cenário inverte? E se o Rodrigo Caetano disse que não ia vender para rival, ele vendeu para um rival tão grande como o Palmeiras. Aliás, para muita gente, mais rival ainda o Flamengo. Pela história, né? Se você pegar em 80, 81, a rivalidade... Não, torcidas rivais e tudo. Exatamente. Então assim, você conseguiu perder uma negociação que estava na sua mão pro Flamengo. E mérito do Flamengo. Contratou um grande jogador. Grande jogador. Tá? Terceiro ponto. A gestão anterior arrecadava menos do que a atual gestão. Venceu menos do que a atual gestão. Tinha menos premiação do que a atual gestão. E contratava mais. Tanto é que ela formou 80% do time titular bicampeão da Libertadores que vocês pegaram carona. Qual é a desculpa para não contratar? Ah, porque está difícil no mercado? É a maior muleta e falácia para provar incompetência. Porque todos os clubes estão buscando reforços. O Flamengo, eu dou exemplo até na Europa, em que times que talvez nem precisem contratar, já perdem peças, já repõem automaticamente. E tem dívidas, hein? É que o Palmeiras não tá contratando ninguém, não, né? Por exemplo, o Palmeiras contratou o Arthur já. Não, mas agora sim. Não, na janela. Não fechou esse ano. Mas recentemente é o Richard Rios. O Arthur teve mais uma contratação aí. Dois jogadores, o Arthur e o Richard Rios. Em um ano. Olha, acho que teve mais um. Não teve. Não, são esses dois. Esse ano só esses dois. Tá. Só esses dois. E ainda contratou um jogador por uma posição que não era a posição pedida, que o Richard Rios não é volante. Ele é praticamente o meia, nessa linha do Jean Lucas. Né? É a mesma posição. Entendeu? Então, assim, existe uma ausência de personalidade, de projeto, de saber negociar, porque não é toda a negociação que você precisa comprar um jogador. Tem jogadores no mercado, sim, sem contrato, que o investimento é menor. Ah, mas o salário... Entenda uma coisa, vocês que estão hoje no comando da diretoria do Palmeiras. Bom e barato e projeto a longo prazo de contratar um jogador jovem somente para pensar em futuro, isso não é garantia de resultado. Pelo contrário, são apostas. Você pode fazer apostas desde que você tenha elenco maturado, titular, banco de reservas, mais as apostas e mais a base para você apostar. O planejamento, quando vocês pegaram tudo, porque é o que eu falo, o ciclo de um clube ele demora de 3 a 4 anos. O do Palmeiras se encerrou e esse ciclo foi montado pelo Maurício Gagliotti, iniciado pelo Paulo Nobre. Vocês surfam na onda desses caras. É fácil trabalhar no Palmeiras. Tá tudo montado, conta tá paga, tá bonitinho. Time não tem dívida, quando tem dívida tá tudo igual. Porque assim, ô Flavinho, todo clube de futebol do mundo tem dívida. Todo. Sabe qual é a dívida do Real Madrid? Bilhão de euros. 1 bilhão de euros. Sim. A do Manchester City, 980 milhões de euros. Esses clubes têm dívida, só que se você tem uma dívida porque você está investindo, contratando,
buscando melhorias, vencendo, mas pagando em dia, você não vai arrebentar o seu caixa, que você não pode deixar ele pagar a dívida pra contratar. Aí você tá. Que é o que o Corinthians faz esses caras. O Palmeiras podia ter contratado o Coedjar. Claro! O Coedjar foi vendido pro Al-Shabaab por 5 milhões de euros. Sim. Acho que de euros ou dólares, não me lembro. De dólares, né? 20 Enfim, é o dinheiro que o Palmeiras tem. Claro que tem. E o Coedjar é um jogador, ele não é aquele volante brucutu. Não. Ele é o primeiro volante de toque de bola. De qualidade. Esse jogador poderia ter sido mapeado pelo Palmeiras, eu concordo com você aí. Isso é de responsabilidade do Anderson Barros, concordo com você. Com um estudo, uma reunião, a anuência do departamento técnico do comando do Abel, o Coedjar seria uma ótima opção, gente. Explica uma coisa. Sabe por que não vem? Porque tem 30 anos. Aí tá. aquela história de querer revender o cara, aquela coisa burra que você não vai valorizar a parte. Mas que tem vale jogador agora. que você contrata pra revender. Tem jogador que você contrata pra ser campeão. Eles só pensam em revender o jogador. Exatamente. É o que você falou uma vez. Todo time tem que ter as PVEA.